Amém. Podem vos assentar. O Senhor Jesus disse que haveriam sinais que evidenciariam de que o dia do seu retorno estaria chegando. Ele disse que haveriam guerras e rumores de guerras, epidemias, fome. Pais se levantariam contra filhos e filhos contra pais. Irmãos entregariam irmãos à morte. A fé e o amor esfriariam. Os homens desmaiariam de medo pelo bramido das ondas e do mar. E hoje, quando você liga a TV e olha o jornal, ou abre o jornal, você vê catástrofes, fome, pandemia, mortes, e você precisa entender como sendo uma mensagem do Deus vivo para a tua igreja, para a tua vida, igreja do Senhor. Você tem que entender como a voz de Deus dizendo: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Esteja apercebido, porque está chegando o momento. As pessoas estão atemorizadas. O mundo, sem conhecer a palavra, sente que algo diferente está por acontecer. Mas há uma promessa do Senhor Jesus para você, que é a igreja. Ele disse: quando, pois, virdes e ouvirdes acerca de todas estas coisas, não temais, antes alegrai-vos e exultai, porque é chegado o dia da vossa redenção. Então, quando você vê pai matando filho, filho matando pai, pandemia, fome, guerras e rumores de guerras, alegre-se, porque o Rei dos Reis está voltando. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo diz: a última trombeta soará. O Senhor Jesus se colocará entre as nuvens dos céus, acompanhado por miríades de milhares de anjos. E ao toque da última trombeta, os nossos irmãos que morreram em Cristo ressuscitarão em corpos imortais, incorruptíveis, que jamais sofrerá o dano da segunda morte. Pastor, as pessoas que morreram e estão salvas, aonde elas estão agora? Elas estão no paraíso. Aonde fica o paraíso? Debaixo do trono de Deus. Lembra quando Jesus estava na cruz? Havia ao seu lado 2 ladrões. Um deles o desprezou, porém o outro reconheceu que ali estava o Filho de Deus, um homem santo que não merecia estar ali. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pelo que o Senhor Jesus olha para ele e diz: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando a pessoa que é de Deus fecha os olhos e entra para a eternidade, o corpo dela é sepultado. Em Gênesis a palavra diz: do pó viestes e ao pó tornará. A família se reúne, chora e sepulta. Mas no mesmo momento que os olhos se fecham, aquele que está na presença de Deus tem
o mundo espiritual revelado aos seus olhos. Hoje você não vê o mundo espiritual, porque você está em um corpo físico, você está limitado ao plano material. Mas quando você morre, você entra para o mundo espiritual, então você tem visão espiritual, e você vai ver anjos de Deus, que irão sorrir para você, e te conduzir ao terceiro céu, ao paraíso. O apóstolo Paulo foi levado a este lugar glorioso, e ele disse: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora dele não sei, mas Deus o sabe, foi levado ao paraíso, e lá ele viu e ouviu coisas maravilhosas, que são inefáveis, as quais não lhe foi permitido contar. Mas ele escreveu em 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Por isso ele disse: viver para mim é Cristo, e morrer é lucro. A vida que hoje eu a vivo na fé naquele que me amou e por mim se entregou. Por isso, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, quando a última trombeta soar, Jesus estará entre as nuvens dos céus, acompanhado por milhares de anjos. A trombeta soará, e primeiramente os nossos irmãos que agora estão no paraíso, acordados e conscientes, eles sabem quem são e aonde estão. Eles não estão dormindo inconsciente, eles estão acordados, eles estão em um lugar aonde eles têm paz, alegria, aonde não há dor ou sofrimento. E quando a última trombeta soar, ela vai ecoar no paraíso, e em uma fração de segundos, aqueles irmãos que estão lá apenas na alma, na consciência, na essência, porque na verdade você é alma, o que você toca é apenas um corpo, uma matéria, você é o que está dentro desse corpo. Então, os nossos irmãos, num abrir e piscar de olhos, receberão um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus, e se encontrarão com Ele entre as nuvens dos céus. Lembra que o apóstolo Paulo disse: agora nós o conhecemos em partes, e o vemos como quem olha para um espelho. Naquele tempo o espelho era um latão, você não tinha uma imagem exata, perfeita, você tinha uma noção, mas não era perfeita. E Paulo disse: agora nós o vemos e nós o conhecemos em partes, como quem vê por um espelho, mas chegará o dia em que nós o veremos face a face, e como Ele é, nós teremos um corpo glorificado. Hoje o teu corpo, por mais que você aceite Jesus, dentro de você tem uma natureza adâmica, que tem tendência ao pecado. Você ora, você jejua, você lê a palavra, você chora e pede para Deus te ajudar, mas você tem que lutar contra você mesmo a cada dia. Paulo disse: miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Em Gálatas 5,17 ele diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que vocês não façam porventura o que seja do vosso querer. Há uma luta dentro de nós, sim ou não? Sim. O corpo de muitos de vocês queria estar em casa descansando, mas dentro de você há uma alma sedenta por Deus, que ouviu o Espírito Santo dizendo: busca a minha presença, é tempo de me encontrar. Por isso você está aqui, porque você está alimentando o teu espírito. E Romanos 8,6 diz que se em
inclina para as coisas da carne caminha para a perdição, mas aqueles que se inclinam para o Espírito, para a vida eterna e paz. Glória a Deus. Então, os nossos irmãos que morreram, quem tem conhecido parente que partiu no Senhor, levanta a mão. Quando a última trombeta soar, essa pessoa amada vai receber um corpo jovial. Se a pessoa morreu com 70, 80 anos, andava corcunda, já não via direito, catarata na esquerda, tinha só o atacante e o zagueiro, cheio de dor, ela vai receber um corpo perfeito, jovem. Vão passar milhares de anos, não vai haver uma ruga, não vai haver artrite, artrose, osteoporose, a mulher não vai menstruar, não vai ter aquela disfunção hormonal que te deixa irritada, com retenção de líquido, com vontade de matar o primeiro que aparece na tua frente. Coitado do marido. Você vai ter um corpo glorificado, sem a natureza. Pastor, mas e se eu me sentir tentado? Você não se sentirá tentado. Hoje você se sente, mas quando você for glorificado, você vai ser perfeito. Não vai ter a menor chance de você se sentir tentado. Hoje, por exemplo, você se sente tentado por tanta coisa. Não vou entrar em detalhes aqui, senão vou fugir do tema, mas está dando para você entender? Amém. Os nossos irmãos que no passado, por não negar a fé em Jesus Cristo e recusar se prostrar diante do imperador romano, eles eram levados ao Coliseu, e ali eles soltavam leões que eram trazidos da Líbia, e havia ali uma multidão de mais de 20 mil pessoas. Para eles era como assistir um teatro, um circo, um espetáculo. Eles iam ali sedentos por sangue, e ali cristãos, jovens, crianças, pessoas que tinham sonhos, que tinham família, que tinham projetos, mas que tinham o Senhor como mais importante. Elas eram presas e elas eram levadas, e davam-lhes uma oportunidade: você nega a Jesus ou você morrerá. E eles haviam testemunhado a ressurreição de Cristo. Então para eles não havia nenhuma dúvida. Eles sabiam que como Cristo venceu a morte, eles também ressuscitariam. Glória a Deus. Jesus disse: não temam os homens que matam o corpo e não podem matar a alma. Temam a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, aonde o verme não morre e o fogo não se apaga. Então eles não negaram a fé, e eles eram lançados na arena do Coliseu, e milhares dos nossos irmãos morriam adorando a Deus, sendo despedaçados pelas feras. Eles tombavam aqui diante dos homens, morriam como um espetáculo para o mundo, mas eram recebidos na glória. A Bíblia fala sobre um jovem chamado Estevão, que pregou aos grandes religiosos da época, e era tanta graça e unção sobre a vida de Estevão, que os seus opositores não conseguiram lhe resistir. Então, tomados de raiva, pegaram em pedras e o apedrejaram. E antes de ele fechar os seus olhos, ele olhou para os céus e disse: eu vejo os céus abertos. Glória a Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, de pé à destra de Deus. Sempre que a Bíblia fala sobre Jesus, a Bíblia o descreve como sentado à direita de Deus. Mas quando o seu servo, o jovem Estevão, estava sendo apedrejado pela fé, pela fidelidade, o Senhor lá no trono da glória se levantou, estendendo as mãos, dizendo: vem para a minha presença, meu filho. Glória a Deus, aleluia. Nos Salmos a palavra diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Glória a Deus. Então, esses irmãos que partiram no Senhor, num abrir e piscar de olhos, eles terão um corpo jovem,
Alguns teólogos acreditam que a pessoa vai ter como se tivesse 25 anos para sempre, algumas 33, não sei se é 25 ou 33, a Bíblia não dá esses detalhes, mas vai ser um corpo perfeito. A Bíblia diz que nenhum só fio de cabelo da nossa cabeça se perderá. Não vai ter pessoas obesas. Hoje nós temos uma má alimentação, até mesmo por problemas emocionais. Tem pessoa que tem problemas de carência, problemas afetivos. Algumas elas compram desenfreadamente. Ela vai lá e compra para ver se preenche um vazio que ela tem. Outras se refugiam nos alimentos. Mas na eternidade nós não teremos isso. Então não vai ter pessoas obesas, com gordura localizada. Não estou falando isso para falar, o pastor é gordofóbico, nada disso. Eu só estou dando uma ideia de como que vai ser. Você não vai precisar dormir, a mulher não vai precisar menstruar, não vai ter relação sexual, não vai haver nem necessidade disso, nem desejo disso. Está dando para entender? Olha só o que diz lá em 1 Tessalonicenses 4:15 a 17. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aqui dormem é um eufemismo. Ele está se referindo morrer. Nós, os que estivermos vivos, de forma nenhuma precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então a última trombeta soa. Os nossos amados que estão no paraíso recebem um corpo glorificado, eterno e imortal, e se encontram com Jesus, enfileirado entre as nuvens dos céus, milhares de todos os tempos, de todas as gerações, desde Adão até aquele momento. E simultaneamente, quase que na mesma hora, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Está dando para entender? Glória a Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 51 ao 57. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos morreremos. Alguém aqui já ouviu o ditado: para tudo se tem remédio, para tudo se dá um jeito, menos para a morte. Da morte ninguém escapa. Quem já ouviu? Nem todos passarão pela experiência da morte. Paulo diz: eis que eu vos digo um mistério: nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, como eu estava explicando agora. Então, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, pois é necessário que o corpo que é mortal se revista da imortalidade, e o corpo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então, quando o corpo que é mortal se revestir da imortalidade, e o corpo que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, se cumprirá a palavra que está escrita: vencida foi a morte pela vitória. Cadê a morte, a tua vitória? Cadê a morte, o teu poder de ferir? O poder de ferir da morte vem do pecado, mas Cristo cumpriu a lei, venceu por nós. Glória pois a Ele pelos séculos dos séculos. O nosso corpo não pode entrar nos céus. O nosso corpo assim, com essa natureza, ele não entra, porque ele é pecaminoso. Nós nos santificamos. E eu te digo, meu irmão, eu oro, eu jejuo, eu busco o Senhor. E às vezes eu digo: Senhor, que luta,
O homem interior quer fazer a vontade de Deus e o homem exterior está sempre tentado. É uma guerra a todo momento. Sim ou não? Se você não sabe o que é essa guerra, você ainda não se converteu. Eu vivo essa guerra todo dia. Todo dia. É uma batalha. Desde que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, quando a última trombeta soar, os que morreram em Cristo recebem um corpo e se encontram com Jesus, já no corpo que eles terão por toda a eternidade. E simultaneamente nós, diga assim, eu, igreja, comprado e remido no sangue de Jesus, serei arrebatado a me encontrar com Ele nos ares. Jesus diz lá em Mateus 24, a partir do versículo 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos dos céus, mas somente o Pai. Mas será como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Será um tempo em que as pessoas estarão voltadas para as coisas do mundo, materiais, temporais, passageiras. As pessoas estarão preocupadas com a fazenda, com o Big Brother, com o Grêmio. As pessoas estarão preocupadas se vai ou não ter carnaval. Elas estarão focadas com o namoro. Será que ele olhou para mim? As pessoas estarão distraídas quando a última trombeta soa e Jesus diz: estarão dois na cama, um será levado e deixado o outro. Estarão dois no campo, moendo o moinho, ou seja, tem pessoas que estarão no trabalho. Aqueles que são do Senhor Jesus serão arrebatados. Estarão dois na cama. Aquele que é fiel ao Senhor será levado. O marido diz para a esposa: outra hora eu vou contigo na igreja, agora eu não tenho tempo, estou muito ocupado. Quantas pessoas não chegam em casa depois do culto e tem briga em casa? Jesus disse assim: eu não vim trazer paz, mas sim espada, pois os inimigos do homem estarão dentro da sua própria casa. Quando você é do mundo, espiritualmente você está morto. Se você morre, você desce ao inferno. Quando você recebe o Evangelho e crê, você recebe a natureza do Espírito e você passa a ter a vida de Deus.